E aí, tudo joinha com você? Animado para mais uma aula? Vamos lá, mas antes vamos corrigir os exercícios sobre cálculo de porcentagem da última aula. Vamos lá. Começando a aula de hoje, a gente vai falar sobre semelhança de triângulos. Esse foi um assunto solicitado por alguns que me acompanham pelo canal, alguns alunos que me acompanham pelo canal. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que ele é trabalhado no 8º ano e no 9º ano. Eu tenho aqui desenhado dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo DEF. No triângulo ABC, que seria o triângulo menor, eu tenho a indicação dos ângulos pintados em vermelho, azul e preto. No triângulo DEF, que é o maior, eu também tenho os ângulos pintados em vermelho, azul e preto. Essa indicação é para mostrar para você que os ângulos são de mesmo tamanho, né? O ângulo A vermelho aqui, ele tem o mesmo tamanho do ângulo D vermelho aqui. Esse ângulo azul B do triângulo menor tem o mesmo tamanho desse aqui. Esse ângulo preto aqui, o C, e esse ângulo preto, o F, eles também têm o mesmo tamanho. Só essa indicação já é a garantia de que esses dois triângulos das duas imagens são semelhantes. E o que isso vai implicar para mim? Se eles são semelhantes, isso significa que os seus lados são proporcionais e eu posso usar essa proporcionalidade para calcular alguns lados. Então vamos só conceituar um pouquinho melhor. Os elementos que eu tenho nos triângulos. Eu tenho os lados AB, BC e AC no triângulo menor, DE, EF e DF no triângulo maior. E eu tenho os ângulos internos A, B e C no triângulo menor, D, E e F no triângulo maior. Então olha aqui, ó. O triângulo ABC, que é o menor, ele vai ser considerado semelhante ao triângulo DEF, que é o maior, se acontecerem essas duas coisas. Primeiro, os lados correspondentes forem proporcionais. Vamos entender o que é lado correspondente. O lado correspondente eu tenho o lado AB no triângulo da esquerda, que é o menor lado. O correspondente a ele no triângulo da direita é o menor lado, é o lado DE. Esses são os dois lados correspondentes. Depois eu tenho essa base BC do triângulo menor, ó, que nessa hora a cor dos ângulos acaba ajudando a fazer essa identificação, né? Vai do ângulo azul até o ângulo preto. Então eu tenho que procurar o lado correspondente no outro, aquele que vai do ângulo azul até o ângulo preto. Então esse lado EF e esse lado BC são os lados correspondentes. Logo, sobra esse lado AC com esse lado DF, que são os lados correspondentes nos triângulos. Então, estes lados correspondentes têm que ser proporcionais. Significa o quê? Que se desse lado para esse aqui, o aumento foi de 2 vezes, isso também vai acontecer daqui para cá, vai aumentar 2 vezes, e vai acontecer daqui para cá, vai aumentar 2 vezes. Se eu quiser trabalhar do triângulo menor para o maior. Se eu quiser fazer o contrário, comparar do triângulo maior para o menor, significa que se esse lado aqui se dividiu a metade, a mesma coisa vai acontecer aqui, a mesma coisa vai acontecer aqui, que são os lados correspondentes proporcionais. Além disso, tem que acontecer o quê? Os ângulos internos têm que ser congruentes. Os ângulos internos correspondentes também, que são esses ângulos que têm a mesma cor. Esse com esse tem que ter o mesmo tamanho, são congruentes. Esse com esse também tem que ser congruentes. E esse com esse tem que ser congruentes. Acontecendo essas duas coisas, a gente pode dizer que os triângulos são semelhantes. E no que essa semelhança vai ser importante para mim?
olha aqui o que eu escrevi. Se os triângulos são semelhantes, a gente pode montar proporções ou regras de 3 para determinar o tamanho de alguns dos lados. Veja aqui esse exemplo resolvido aqui, ó. Eu tenho o triângulo ABC, o triângulo maior, e tenho o triângulo DEF, que é o triângulo menor. Aqui já está afirmando, esse aqui é o símbolo da semelhança, está afirmando que o triângulo ABC e o triângulo DEF são semelhantes. Então eu não tenho que identificar nada, já está sendo uma afirmação desse exercício aqui. A partir dessa afirmação de que eles são semelhantes, essa é a pergunta que eu tenho que responder. Qual é o tamanho de x e de y nas imagens aí? Então vamos entender o que eu vou fazer. Se os triângulos são semelhantes, é porque os seus lados correspondentes são proporcionais. Então, lembrando, o que é o lado correspondente? Eu tenho o 10 do triângulo maior aqui, que seria o menor lado desse aqui, e eu tenho o DE do triângulo menor, que é o menor lado dele. Então, os lados correspondentes são esses. Então, 10 dividido por x, se eles são correspondentes, se eles são semelhantes, vai ser igual a pegar a base desse aqui, ó, que seria o lado médio, não é nem o maior nem o menor, e dividir pela base desse aqui, que também não seria nem o lado maior nem o menor, é o lado médio. E vai ser igual a dividir o maior lado, né? Se eu tenho o lado menor, o lado médio, esse é o maior lado do triângulo maior, pelo maior lado do triângulo menor. Então, o que os alunos confundem muito isso aqui? Eles acham que esse tipo de exercício a gente resolve com régua. É só eu medir, aqui é 18, mas na régua ele equivale a 3. Então já existe uma proporção aí, eu consigo resolver o exercício com a régua. Esse tipo de exercício a gente não resolve com a régua. A gente resolve algebricamente, através de cálculos. Então, olha aqui, a gente tem uma proporção aqui de 3 frações. A gente nunca trabalha com as 3, a gente trabalha sempre com 2. Ou vai ser essa fração com essa, ou vai ser essa fração com essa, ou vai ser essa fração com essa. É sempre com 2. Se eu trabalhar com as duas da ponta, eu vou ter 2 valores desconhecidos. Não vai dar para eu avançar no cálculo. Então vamos trabalhar com essas duas aqui primeiro. Para eu calcular x, eu vou trabalhar com essas duas. Se está falando que é uma igualdade entre duas frações, eu posso resolver isso através de uma regrinha de 3 pela multiplicação cruzada, que é essa informação vezes essa. Esse é um assunto estudado no 7º ano, regrinha de 3. É igual a essa informação vezes essa. Agora eu vou calcular aquele valor desconhecido. Eu acabei de criar uma equação do primeiro grau, eu vou calcular o valor desconhecido. 10 vezes 12 dá 120. O 18 que estava multiplicando o x na linha de cima, passa dividindo. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Fazendo essa conta corretamente aqui, 120 dividido por 18. Quantos 18 cabe aqui dentro? Cabe 6. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 1, 6, com mais 4, 10. Sobra 12. Põe um zero, põe uma vírgula. Quantos 18 cabe aqui dentro? Cabe 6 de novo. Vai sobrar 12. Isso aqui vai dar uma dízima periódica. Então, o resultado do x é 6,6.
uma dízima. Vamos agora calcular o y. Agora a gente vai trabalhar com essas duas frações aqui, ó. Vou repetir o processo que eu fiz para o x, vou calcular o y agora. Vou criar essa regrinha de 3. 12 vezes y, essa informação vezes essa, é igual a 18 vezes 15. 18 vezes 15 vai dar 270. Passa o 12 dividindo para cá. 270 dividido por 12. Quantos 12 cabem aqui dentro? Cabem 2. 2 vezes 12, 24. Sobra 3, abaixo 0. Quantos 12 cabem aqui dentro? Cabe 2 novamente. 24. Sobra 6. Põe um 0, põe uma vírgula. Quantos 12 cabem aqui dentro? Cabem 5. O valor do y é 22,5. Então, calculei o y aqui, calculei o x aqui, através da criação dessa proporcionalidade entre os lados. Como que eu consegui criar isso aqui? Só pude criar isso aqui porque está falando no enunciado que os triângulos são semelhantes. O que a gente vai ver agora é os 3 casos de semelhança que existem. Vamos lá. A gente acabou de resolver um exercício que no enunciado já afirmava que os triângulos da imagem eram semelhantes. Daí eu consegui trabalhar com a criação da regrinha de 3. Mas nem todo exercício que a gente trabalha de semelhança, ele já vem com essa afirmação. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar alguns elementos que garantam que os triângulos são semelhantes. E daí a gente tem 3 casos de semelhança que podem aparecer no exercício. Vamos ver cada um deles e como que a gente consegue afirmar que os triângulos são semelhantes a partir desses elementos. O primeiro caso de semelhança é chamado de caso ângulo-ângulo, o caso AA de semelhança. Olha o que eu tenho nessa imagem aqui. Eu tenho 2 triângulos, um menor e outro maior. No triângulo menor eu tenho 2 ângulos, um pintado de vermelho e outro de azul. Significa que eles não têm o mesmo tamanho entre eles, mas se eu olhar para o triângulo maior, eu também tenho 2 ângulos pintados de vermelho e de azul. Significa que esse ângulo e esse têm o mesmo tamanho, esse ângulo e esse aqui têm o mesmo tamanho. A gente identificaria dessa forma aqui, ó. O ângulo A e o ângulo D são congruentes, esse é o símbolo da congruência. O ângulo B e o ângulo F são congruentes, esse é o símbolo da congruência. Consegui identificar 2 ângulos já congruentes nos 2 triângulos. Eu já tenho então o caso ângulo-ângulo. Mesmo que eu não tenha nenhuma informação sobre esse terceiro ângulo aqui, só com esses 2 eu já posso afirmar que esses 2 triângulos são semelhantes. Daí eu posso, a afirmação, o triângulo ABC e o triângulo DEF são semelhantes, por causa desse caso de semelhança aqui, o caso ângulo-ângulo. Daí eu posso montar regrinhas de 3, pegando esse lado aqui, ó, dividido por esse, vai ser igual a esse lado aqui, dividido por esse, e vai ser igual a esse lado aqui, dividido por esse. E com isso eu consigo determinar algumas medidas nesses triângulos aqui. Esse é o primeiro caso de semelhança. Vamos para o segundo caso aqui, ó. O segundo caso é chamado caso lado-ângulo-lado. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai ter de informação? A gente vai saber um ângulo só, ele tem que ter a mesma medida nos 2 triângulos, e além disso, vai existir a proporcionalidade entre esses 2 lados aqui que formam esse ângulo no triângulo menor
e esses dois lados que formam esse ângulo aqui no triângulo maior. Então, ó, esse lado com esse aqui formam o ângulo vermelho. Esse lado com esse formam o triângulo vermelho. Se eu conseguir identificar uma proporcionalidade desse lado menor com esse lado menor e dessa base com essa base, como esse ângulo é igual nos dois, eu tenho o segundo caso de semelhança. Eu já posso afirmar que esses dois triângulos aqui são semelhantes e daí eu consigo montar regrinha de 3 para calcular alguma medida neles. Então olha aqui a análise dos elementos. Então eu tenho que o ângulo B, ó, o ângulo B e o ângulo E são congruentes. E que o lado AB e o lado DE, que seria esse lado AB com esse lado DE, vai dar o mesmo resultado que esse lado BC e esse lado EF, ou seja, os dois lados que formam aquele ângulo igual nos dois triângulos. Só isso já é a garantia que o triângulo é semelhante. Essa igualdade aqui eu posso montar desse jeito aqui, ou eu posso montar desse jeito aqui, ó. AB dividido por BC, ou seja, se eu dividir os dois lados que formam o ângulo B, vai ser igual a DE dividido por EF, que é a divisão dos dois lados que formam o ângulo E. Quando eu desenvolver a regrinha de 3 aqui, ó, a conta que vai sair aqui é AB vezes EF. E olha aqui, AB vezes EF, é a mesma conta. Aqui, DE vezes BC. E aqui vai ser BC vezes DE, ou seja, é a mesma conta, só está em ordem contrária. Esse aqui é o segundo caso de semelhança. Vamos agora ao terceiro caso de semelhança. É o caso lado de semelhança. Ou seja, se eu tiver dois triângulos e eu conseguir perceber que os três lados do triângulo menor e os três lados do triângulo maior, eles são proporcionais, eu tenho o terceiro caso de semelhança, que é o caso lado. Esse é o caso mais fácil de ser percebido, mas é o que menos aparece em exercício. Quando aparece esse tipo de semelhança de triângulos, no próprio enunciado já vai estar falando, ó, os triângulos da imagem são semelhantes, porque não tem nenhuma situação dos ângulos. O que é mais importante é você conseguir perceber a semelhança a partir dos ângulos. Quando eu resolver alguns exemplos para vocês, vocês vão ver, vão conseguir entender um pouquinho melhor o que eu estou dizendo. Então olha aqui, ó. Esse é o menor lado do triângulo pequeno. Esse é o menor lado do triângulo grande. Então esses são os lados correspondentes. Ó, QT dividido por DM. Esse é o lado médio do triângulo pequeno. E esse é o lado médio do triângulo grande. Olha aqui, TP dividido por MR. E esse aqui é o maior lado do triângulo pequeno. E esse é o maior lado do triângulo grande. Olha lá, PQ por RD. Então eu sempre coloco, se eu começar a montar a minha igualdade pelo triângulo pequeno, ó, os três lados do triângulo pequeno ficam em cima das frações. E os três lados do triângulo grande ficam embaixo das frações. Se eu quiser começar pelo triângulo maior, então eu tenho que colocar os três lados do triângulo maior em cima e os três lados do triângulo menor embaixo. Eu não posso começar maior, menor e aqui colocar menor, maior. Não, é triângulo menor, triângulo maior, lado correspondente. Triângulo menor, triângulo maior. Triângulo menor, triângulo maior. Ou ao contrário, começa pelo maior em cima, termina pelo menor embaixo. Aí eu tenho o terceiro caso de semelhança. Eu posso afirmar aqui que o triângulo QTP, que é o menor, ele é semelhante ao triângulo DMR, que é o maior. No próximo vídeo eu vou mostrar alguns exercícios resolvidos envolvendo semelhança de triângulos. Tá? Até a próxima aula. Espero que esteja tudo joinha com você.